gostaria que os irmãos abrissem comigo em Gênesis, amém? Gênesis capítulo 1, aleluia, Jesus. Glorifica o nome do Senhor, igreja, o Senhor está aqui. Aleluia, Pai, o Senhor está trabalhando sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo 1, versículo, aleluia, Jesus, 26 e 27, amém, amados? Aleluia, Jesus. A igreja encontraram? Amém. Que fala assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém, igreja? Amém. Pode se assentar nessa noite, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração. Amados, aqui nós podemos ver, como foi dito, né, que Deus nos criou conforme a imagem e semelhança dele. E se nós formos ver a história de Jesus, né, nós somos a imagem. Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele. Deus nos criou macho e fêmea. É isso, igreja, como aqui nós acabamos de ver dentro da palavra do Senhor. E se nós vemos dentro da palavra de Deus, né, falando sobre Jesus, desde quando Jesus nasceu, Jesus, ele deu um má testemunho ou bom testemunho, igreja? O Senhor, por onde ele passou, ele deu bom testemunho. Glória a Deus. Jesus, ele curou, ele libertou, ele salvou, né, pessoas. Ele morreu na cruz por nós. Jesus pagou imposto, não pagou? Pagou. Jesus pagou imposto, ou seja, olha o testemunho de Jesus. Jesus deu testemunho, assim, irmãos, por onde ele passou. Até no momento de dor que Jesus passou, ali em Getsemane, que ele poderia falar assim: não, eu não vou aguentar. Mas o que ele falou? Senhor, se possível for, né, passa de mim esse cálice, mas todavia venha ser feita a tua vontade. Jesus, no momento de dor, ele deu testemunho, porque assim, ele testemunhou, ele obedeceu ao Pai. Seja feita a tua vontade. Então aqui, hoje assim, né? Hoje o pastor Marcelo falou: você vai ministrar. Eu falei: meu Deus, fazendo as coisas. E Deus começou a ministrar no meu coração, né, sobre o testemunho de Jesus. Jesus, em momento algum, ele negligenciou aquilo a qual o Pai confiou sobre ele. E aí eu comecei a trazer para nossas vidas nos dias de hoje, amados. Eu comecei a analisar por mim: Senhor, como que eu estou diante de Ti? Como que eu estou diante da minha família? Como que eu estou dentro da minha casa? Como que eu estou, né, no meu trabalho? Como que eu estou diante da sociedade? Como que eu estou, Senhor? Porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, a partir do momento que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, nós temos que ser, né, igual e imitar a Jesus. Não é isso, irmãos? Nós temos que obedecer ao Senhor como o Senhor Jesus obedeceu a Deus, porque Jesus é filho de Deus. Amém, amados? Amém. E Deus começou a ministrar. Eu falei: Senhor, como imagem e semelhança tua, como que eu estou me portando diante de Ti? E Deus pediu para mim falar hoje para nós, amados, para nós nos analisarmos, sabe? Para nós fazer uma autoanálise, como que nós estamos diante do Senhor. Amados, Deus colocou aqui no meu coração, em Mateus, capítulo 5, que eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. Mateus, capítulo 5. Aleluia, Jesus, Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus, santo, santo Tu és, Jesus. A igreja encontrou? Mateus 5, versículo 13, que fala assim: o tema é: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal
foi insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Irmãos, olha que palavra para a minha vida e na tua vida nessa noite. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 fala que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Não é isso, irmãos? Nós temos que ser imitadores de Cristo. E aqui em Mateus 5, versículo 13, fala o quê? Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, como Deus usou o pastor Marcelo aqui nessa noite para falar ali sobre João 14, não se turbe o vosso coração, não é isso? Credes em Deus, também credes em mim, vou preparar um lugar que Ele vai voltar para nos buscar. O que acontece? Nós somos quem, irmãos? Nós somos discípulos do Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor chamou eu e você para dar continuidade naquilo a qual Jesus veio, começou e deixou para nós terminarmos, irmãos. Lembra como assim? Amados, Deus nos chamou não para ser um sal insípido, não para ser um sal para o homem chegar e pisar, mas para nós sermos um sal a qual nós venhamos chegar na vida do outro e fazer a diferença. Aleluia, Senhor. Que nós possamos, amados, fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro do trabalho, dentro na rua, na sociedade. E Ele pergunta para mim e para você nessa noite: que tipo de sal nós estamos sendo dentro aonde nós passamos? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Nós temos honrado essa imagem e semelhança, irmãos. Nosso Deus falou assim comigo fortemente, através dessa palavra, aonde fala que nós somos o quê? A luz do mundo, que não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, pode colocar debaixo, irmãos, de um alqueire, né? Pode esconder uma luz, irmãos. Como está a minha luz? Como está a sua luz? Como está a sua luz, a minha luz dentro da nossa casa? Como está a nossa luz dentro do nosso trabalho? Como está a nossa luz no dia a dia? É uma luz que quer se colocar debaixo de algo para esconder? Irmãos, Jesus, Ele deu um bom testemunho. Aqui, os discípulos deu um bom testemunho. E aqui fala no versículo, irmãos, aleluia, Jesus 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E Deus, Ele pergunta para nós estamos dando luz, irmãos? Nós estamos dando luz. Jesus, Ele deu a luz. Jesus morreu por nós. Jesus, no momento de dor, ali nos fala, amados, que quando o Senhor Jesus, Ele estava ali em Getsêmani, o suor dele se transformou em sangue, não foi isso? Jesus poderia muito bem se levantar, mas Jesus falou: seja feita a tua vontade, Pai. Jesus, Ele deu um bom testemunho. O testemunho de Jesus foi de vencedor. O testemunho de Jesus foi de nos resgatar. E eu e você somos discípulos do Senhor. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. O Senhor nos chamou para resgatar vidas dentro da nossa casa, para resgatar vida dentro do trabalho, para resgatar vida na sociedade. Que sal nós temos sido, irmãos? Aleluia, Jesus. Quais tem sido o nosso testemunho? Deus, Ele ministrou no meu coração fortemente, sabe? Que tipo de luz eu tenho sido?
Que tipo de sal eu tenho sido? O Senhor, Ele achou honroso, pela misericórdia dEle, nos fazer imagem e semelhança dEle. Aqui, se você ler o capítulo de Gênesis todo, vai falar, que Jesus deu ordem, para as outras coisas ser criadas, Mas nós não. Nós, Jesus falou que façamos, faça a minha imagem, a minha semelhança. Ou seja, eu e você, irmãos, foi feito para ser imagem e semelhança do Senhor. Eu e você, amados, foram chamados para sermos luz, Deus, para fazer a diferença. Que tipo de sal nós temos sido, amados? Você tem sido pisado pelos homens? Quantos têm sido pisados pelos homens? Quantos têm sido pisoteados? Porque tem deixado a luz, sabe? Tem deixado o sal. E Deus fala nessa noite, aleluia, Senhor, aleluia, Jesus. Estou eu renovando a minha luz sobre a tua vida, aleluia, Senhor. Estou eu te dando um bom sal, aleluia, Pai. O sal do meu espírito, aleluia, Senhor. A luz do meu espírito, a unção do meu espírito sobre a tua vida, aleluia, Jesus. E muitas das vezes, amados, nós queremos retrocedermos, irmãos. Eu falo de mim. Deus falou primeiramente comigo. Não, você não pode parar. Falou comigo, irmãos. As lutas não podem te parar. Os levantes não podem te parar, filha. É uma palavra que Deus fala no meu coração nessa noite para ministrar sobre o teu coração, amados. Aleluia, Senhor. Talvez você pense em parar, pense em desistir, achando que você é um sal que não serve mais, achando que a sua luz não brilha mais. Aleluia, Jesus. Mas Deus, Ele te fala: minha filha, meu filho, tu és a minha imagem e semelhança. Aleluia, Pai. Você não pode se esconder. Aleluia, Senhor. Irmãos, mas quantos estão se escondendo atrás do pecado? Quantos estão se escondendo atrás das mentiras? Quantos estão se escondendo atrás da prostituição, atrás dos roubos? Quantos que vocês conhecem, irmãos, que Deus tem te usado para você ministrar sobre essas vidas, para levar o Evangelho? E Deus tem pressa a te usar para resgatar essas vidas, para tirar essas vidas da mão do pecado, para tirar essas vidas, aleluia, Senhor, da mentira, da prostituição. Mas para que isso venha acontecer, é necessário que nós venhamos nos levantar na presença de Deus e reconhecermos que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, e aceitar que a luz de Deus habita sobre as nossas vidas e que nada e ninguém pode apagar essa luz que habita sobre a minha vida e habita sobre a tua vida. Como tem sido o nosso testemunho, irmãos? Eu fiquei chocada, irmãos, esses dias. Eu acredito que foi algo assim, nacional, né? Aquele pastor, quem ouviu falar? Aquele pastor que morreu dentro de um motel com a amante. Alguém aqui ouviu falar? Né? Então, assim, irmãos, é muito triste. Pregou a vida toda, dava estudo de casais, ensinava para casais, exortava casais, uma pessoa rígida, mas Satanás pisou. Porque ele fala o sal, o cinto, né, que os homens pisam, sabe? A luz que foi se esconder dentro de um motel, aonde nada fica em oculto perante os olhos do Senhor. Sabe? O Marcelo, eu conversando com o Marcelo, pastor Marcelo, e sobre isso que a gente reflete, irmãos, porque na palavra de Deus fala, aqui não é pra gente apontar não, amém, irmãos? Que na palavra de Deus fala: quem está de pé, cuide para que não caia.
Aqui, irmãos, é um alerta para um ajudar o outro. Se você me vê na falha, você não está pecando, irmãos, em você me corrigir. Você está me corrigindo para o meu bem, não é para o meu mal. Se eu ver você em falha, eu vou te corrigir para o seu bem, não é para o seu mal. E o pastor Marcelo pegou e falou assim, que talvez, né, não sabe, né, foi a primeira vez que aquele homem, né, foi para aquele lugar. Talvez estava cobiçando há muito tempo, foi a primeira vez, sabe? E o medo, sei lá, o pecado, foi tão assim, que levou ele a ter um infarto fulminante. Irmãos, que tipo de sal nós somos? Que tipo de luz nós somos? Irmãos, é muito triste, irmãos, nós servir a Deus a nossa vida toda e por um segundo nós perder a nossa salvação. Glória a Deus. Nada fica em oculto. Talvez para ele, amados, vai ser só essa vez, vai ficar em oculto, né? Ninguém vai saber, mas não ficou em oculto, irmãos, perante Deus. Não deixa, irmãos, Deus não deixa nada de oculto, sabe? Eu comecei a analisar a minha vida. Senhor, me conserta, Senhor, me purifica, Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, eu sou a tua imagem e semelhança, Senhor. Irmão, você tem noção da responsabilidade que você carrega sobre ti? Você tem a identidade de Cristo. Você tem a identidade do Senhor, irmãos. Eu tenho a identidade de Cristo. A partir do momento que aqui no primeiro capítulo de Gênesis fala, o Senhor nos criou, homem e mulher, sua imagem e semelhança. O que nós temos feito com a imagem e semelhança do Senhor? Que tipo de sal nós temos sido, irmãos? Que nós possamos, sabe, olhar e falar, Senhor, usa alguém, se eu não abrir meus olhos, para falar comigo. Ou o Senhor mesmo vem falar comigo. Quando Deus usou o pastor Marcelo, você sabia que o anjo pode vir falar hoje com você? Você pode vir o anjo? Se for por amor à minha alma, por amor à tua alma, irmãos, Deus ele envia anjo sim. E se ele não enviar o anjo, ele mesmo vem pessoalmente para falar comigo, para falar contigo, aleluia, Senhor, porque o amor dele é muito grande para com a minha vida e para com a tua vida, amados. Aleluia, Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Eu quero te dizer que Deus ele tem ciúmes de ti. O Senhor ele tem ciúmes da igreja dele. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é esses quatro paredes. A igreja é eu e você. Nós somos a luz do mundo, irmãos. A luz do mundo. E lá no mundo, o que nós temos? Quais são o nosso testemunho lá no mundo, irmãos? É algo para nós pensar. Senhor, como que está sendo o meu testemunho, Senhor, para as pessoas que me veem? Você sabia, amados, que as pessoas te observam? Você sabia que as pessoas me observam? Não precisa você abrir a sua boca para alguém chegar e falar, você é serva de Deus? Você é um servo de Deus? Nossa, eu vejo algo tão bom em você. Eu me sinto tão bem quando eu estou perto de você. Já aconteceu isso com você, amados? Nossa, como é bom conversar com você. Como é bom compartilhar com você. Nossa, se eu pudesse, eu ficaria o dia todo falando com você. Isso é o quê? Você é um bom sal. O sal da terra. A imagem e semelhança do Senhor. Você é a luz que Deus colocou dentro da igreja. Você é a luz que Deus colocou no meio da tua família. Você é a luz que Deus colocou dentro do teu trabalho. Que você possa chegar com a medida certa do sal na vida de alguém que está precisando. Que você possa chegar com essa luz na vida de alguém que está precisando. Como tem sido o nosso testemunho diante da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos amigos, diante da sociedade. Eu ouvi um testemunho, amados, que me chamou a atenção, sabe? Eu falei, Jesus, que eu venha ser, sabe, cada dia prudente, vigilante, porque ai daquele por qual vier o escândalo, não é isso, irmãos? E ai daquele que faz um pequenininho, um pecado. Acho que na Bíblia fala que é melhor que coloca uma pedra
eu não sei se é pedra, mas eu estou falando do meu linguajar, sabe, irmãos? No pescoço e se joga dentro do mar, do rio, uma coisa assim, do que se escandalizar, do que eu fazer, né, alguém cair na fé por causa do meu má testemunho. A morte desse pastor me chamou muita atenção, irmãos. Irmãos, aqui é o amor de Deus para comigo, ou o cuidado que Deus tem com você, ou o amor que Deus tem com você, ou o amor que Deus ele tem comigo. Minha filha, seja luz. Meu filho, seja sal. Você é minha imagem e semelhança. Olha a responsabilidade, você está carregando a minha identidade. Dentro do seu trabalho, você está carregando a minha identidade. Ali com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com seus colegas de trabalho, na rua, na sociedade, você está carregando a minha sociedade. Não faça aquele que ainda não me conhece afastar mais de mim. Será que ali, aquele irmão não poderia ganhar aquela ovelha? Irmãos, como está sendo nós estamos ganhando? Quando eu falo ganhar, irmãos, muitas das vezes a gente ganha as almas para o Senhor, não vem aqui para a igreja, mas vai para outro ministério. Isso é ganhar, irmãos. Amém, amém, amados? Amém. Mas como que está o nosso ganhar? O que nós temos feito dentro da nossa casa, por onde nós passamos? Você tem levado o sal na medida certa? Nós temos nos preocupado com as almas, irmãos? Eu ouvi um testemunho, amados, que me chamou muita atenção. Que tinha um irmão chamado João. E todo dia ele ia para a igreja. E tinha Pedro na porta de casa. E todo dia João passava e falava assim: boa tarde, Pedro. Pedro é católico. Vamos hoje para a igreja? E Pedro falava assim: estou lendo um livro. E aí todo culto, aleluia, Jesus, glorifica a Deus, igreja. E todo dia João passava, né, nos dias de culto, aqui está dentro do contexto, amém, amados? E João falava: Pedro, vamos para a igreja? Estou lendo um livro. E se passou um mês? E se passou 2 meses? Passou 3 meses? Chegou um ano? Quando chegou 1 ano e meio, Pedro chegou, né, para João. Não, João chegou para Pedro, né? Ele falou assim: vamos hoje para a igreja? Aí Pedro respondeu para João: hoje eu vou, porque eu terminei de ler o livro todo. Aí João perguntou para Pedro: nossa, que bênção. Ele imaginou, né? Que bênção, então você estava lendo a Bíblia? Qual livro que você estava lendo? Pedro respondeu para João: o livro que eu estava lendo era você. Eita Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, está aqui, aleluia. igreja. O Senhor está aqui. Glória a Deus. E o livro era você. E foi aprovado. Amém. Glória a Deus. Você deu um bom testemunho. Aleluia. Eu vi a luz em você. Eu vi Deus em você. E hoje eu vou buscar esse Deus que você me chama há 1 ano e meio. E chegou na igreja, ele serviu a Deus, buscou a Deus, aceitou Jesus e se tornou um grande obreiro da casa do Senhor. E eu te falo nessa noite, igreja, aleluia, Senhor, é muito sério. Ao mesmo tempo que nós possamos ganhar alguém para Jesus, ao mesmo tempo nós podemos levar essa vida para o inferno. Que tipo de livro eu e você temos sido para as pessoas? Um livro que nos leva a Cristo ou um livro que nos afasta de Cristo? O João, ele não chegou com a Bíblia para pregar a Pedro. Não, irmãos. O testemunho dele, o caráter dele, o posicionamento dele diante de Deus, diante da família,
no trabalho, no meio da vizinhança. Ele foi um livro, 1 ano e meio para Pedro. Ou seja, ele zelou e velou pela identidade que o Senhor deu para ele. Ou seja, ele honrou a imagem e semelhança que o Senhor derramou sobre ele. Que tipo de livro nós temos sido diante do Senhor, irmãos? Diante dos nossos irmãos? Que tipo de livro aquele irmão foi para aquela ovelha, para a sociedade, para a igreja? É muito sério, irmãos. Jesus está voltando. O Senhor está às portas. E Deus, Ele conta comigo e com você. Não adianta, amados, eu estou falando de mim, amém, irmãos? Foi muito forte porque Deus ministrou no meu coração. Não adianta eu chegar para os irmãos todo dia, né? Falar aqui dentro da palavra. Conhecer a palavra, até o diabo conhece. O inimigo, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O que Deus, Ele ministrou no meu coração, amados, que Ele tem amor pela igreja. E a igreja é você. Ele tem amor pela minha vida e pela tua vida, porque você é imagem e semelhança dele. Ele não quer que nós sermos sal insípido. Ele não quer que nós venhamos, que a nossa luz venha a se apagar. Ele nessa noite, Ele fala para mim e para você, aleluia, Senhor, que Ele nos levanta diante da presença dEle, para nós ser um livro, mesmo com a nossa boca fechada, para outras vidas se renderem aos pés dEle, aleluia, Senhor, para outras vidas serem libertas, para outras vidas serem salvas, curadas, transformadas, para outras vidas se renderem aos pés da cruz, que é o Senhor. Você é um livro, aleluia, Pai, toma posse, um livro, aleluia, Senhor, aonde habita a luz do Espírito Santo sobre a tua vida, aleluia, Jesus. Lenda, mas muitos me questionam, mas muitos falam de mim, porque eu fico quieta, continue calada, aleluia, Senhor, porque você é um livro diante de Deus, você é um livro, aleluia, Senhor, um bom testemunho diante da sociedade, você é um livro, aleluia, Senhor, diante daqueles que se levantam para te apontar, aleluia, Senhor, mas você com seu testemunho vai fazer com que as almas se rendam aos pés do Senhor. Irmãos, se eu for um livro rabiscado, se eu for um livro rasgado, ninguém quer pegar, não é isso? Quem quer pegar um livro rasgado? Coloca um livro feio, rasgado, tudo rabiscado, está tudo riscado, você nem vê as letras, e coloca um livro novinho. Todos vão na fila daquele livro, a qual está perfeito, não é isso, irmãos? E que nós possamos ser esse livro, irmãos, sabe, que as pessoas lê o meu caráter, lê o meu posicionamento, lê a minha vida com Deus, lê a minha vida como eu sou com meu esposo, como eu sou com a Flávia e o Matheus dentro de casa, que eu possa ser um livro a qual é diante da minha filha, que eu possa ser um livro aqui diante da igreja, diante de todos, que as pessoas, ela estava vendo a irmã Edilene até falou, nossa, mas todo mundo conhece você, Ledinha, todo mundo fala, mas a Ledinha, todo mundo conhece a Ledinha, a irmã Margarida também falou, né? Irmãos, se eu fosse uma pessoa a qual tivesse dado um má testemunho, a minha vida toda foi aqui na Vila das Bênçãos, né, Leandro? O Leandro e a Lu era a primeira que não queria vir pra cá, não é isso? A Rejane, né, Rê? Nós moramos todo mundo juntas, né? Irmãos, é difícil você dar um bom testemunho, é difícil você, sabe, mas é no estreito que Deus nos quer, porque o fácil é liberado, o fácil, irmãos, é livro rabiscado, o fácil é livro que as pessoas não querem ler, o fácil é o livro que as pessoas não querem aprender. Não é isso, irmãos? Tu vai olhar assim e vai falar assim, nossa, eu não quero nem chegar perto desse livro. Não seja um livro a qual as pessoas olham e falam, eu não quero ler esse livro. Mas que nós possamos, amados, ser esse livro, que nós possamos ser
João, né, a qual Pedro olhou assim e falou: nossa, irmãos, 1 ano e meio. Meu Deus. Imagina alguém te observando 1 ano e meio, irmãos. 1 ano e meio. E às vezes, né, por um segundo a gente... Não é isso, irmãos? Que nós possamos nessa noite, né, tipo, falar: Senhor, eu vim a ser, sabe, esse livro para com as pessoas. Irmãos, às vezes a gente fala: Deus, eu não sei falar. Não é isso? Como fez Jeremias? Eu não sei falar. Às vezes a gente está em reuniões, irmãos, que permitem, né, para a gente falar, a gente treme, não é isso? Mas sabe o que Deus fala para você nessa noite? Não temas não, não precisa nem você abrir sua boca. Aleluia, Jesus. O próprio Deus vai falar por você. O seu posicionamento diante de Deus vai falar por você. Irmãos, o segredo é, aleluia, Jesus, estarmos posicionados diante do Senhor e honrarmos a identidade que Deus nos confiou. Irmãos, quando a gente vai tirar uma identidade física aqui, sabe? Se nós tiver com o nome sujo, nós vai preso, não é isso? Ou se tiver alguma coisa, né, devendo, é barrado, não é isso, irmãos? Não é isso? Tem que pagar tudo. E eu quero te falar, nós pecador, nós falho, Jesus morreu na cruz e pagou para nos dar identidade. Olha que Deus lindo, igreja. Se nós estivermos aqui na terra com o nosso nome sujo ou devendo, se nós formos tirar a identidade, nós temos que pagar. E Deus confiou em mim e você, nós pecadores, nós falhos, e nos deu ainda a identidade dele. Irmãos, olha que Deus maravilhoso, irmãos. E quando, irmãos, o servo de Deus, a serva do Senhor, honrem essa identidade, aleluia, Senhor, vai fazer como João, aleluia, Jesus, vai ganhar almas para o Senhor, vai impor as mãos sobre as pessoas enfermas, e as enfermas vão ser curadas. O nome do Senhor vai ser glorificado dentro da tua casa. O nome do Senhor vai ser glorificado em todas as áreas da tua vida, irmãos. Aleluia, Jesus. É como Deus usou o pastor. Muitas coisas Deus ele não vai falar como ele não falou para Jó, porque nós não iremos suportar. Mas a vitória vem. Amém, glória a Deus. O milagre chega, como chegou para a vida de Jó. Irmãos, Jó foi um livro, irmãos. Jó era uma pessoa, até então, quando ele passou por tudo aquilo, ele era para se revoltar. Mas Jó foi um livro limpo na abundância e foi um livro limpo na escassez, Deus, na perca, aleluia, na dor, na enfermidade. E quantos de nós, irmãos, tem sido um livro na abundância, tem sido um livro na enfermidade, tem sido um livro nas lutas? Mas nessa noite, o Senhor, Ele nos trouxe aqui à casa dEle para te falar: sou eu, Deus, que te tomo pela tua mão direita. Sou eu, Deus, que te levanto. Sou eu, Deus, que te restauro. Sou eu, Deus, aleluia, Senhor, que te purifico. Sou eu, Deus, que derramo da minha porção dobrada sobre a tua vida. Aleluia, Senhor. Sou eu, Deus, que lava as tuas vestes. Sou eu, Deus, nessa noite, trocando as tuas vestes e te dando vestes novas. Aleluia, Senhor. Sou eu, Deus, nessa noite, te dando sapatos novos. Aleluia, Senhor. Sou eu, Deus, aleluia, Senhor, te dando um anel novo. Sou eu, Deus, aleluia, Senhor, te dando nessa noite couraça, revestimento do alto para você, aleluia, Senhor, se levantar e ser um bom sal para essas vidas que estão precisando, aleluia, Senhor, dentro da tua casa, no meio da tua família, para a tua vida mesmo, para a minha vida mesmo, irmãos. Deus, Ele não quer, irmãos, que nós venhamos, aleluia, Jesus, nos prostrarmos diante das situações, porque tem pessoas lá fora nos observando, tem pessoa no meio da nossa família, irmãos. Você sabia que tem pessoas que vão para os pés do Senhor através de você? Você não sabe quanto tempo você está sendo livre para alguém. Livros, amém? Aqui também,
para terminar, Mateus 6, 22 fala: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Olha que tremendo, irmãos. A candeia do corpo são o quê? Os nossos olhos. Que nós possamos, amados, estar com nossos olhos para Cristo. Que nós não venhamos olhar para a nossa dor. Quando nós olhamos para a nossa dor, irmãos, a gente se prostra sim. A gente quer desistir sim. Mas quando nós olhamos para Cristo com nossos olhos, aleluia, Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, o nosso corpo terá luz, porque nós vamos ter saúde em Cristo. Os nossos olhos, aleluia, Senhor, os nossos ouvidos vão estar voltados para Cristo. Essa foi a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Honre a identidade que Deus confiou em mim e em você. Amém, amados? Vamos colocar de pé nessa noite, glorificando, exaltando o nome